Irmãos, a primeira sessão que nós leremos vai do versículo de número 1 até o versículo de número 26. Depois da leitura, a gente vai deixar a Bíblia aberta e fazer alguns comentários. Mas acompanhem comigo Lucas capítulo 23, a partir do primeiro versículo. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o Rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia. Começou na Galileia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. E ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas, ali presentes, o acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo, e para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Pilatos, então, reuniu os principais sacerdotes e as autoridades do povo e lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo. Mas, tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade, e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-os à vontade deles. Irmãos, vamos parar a nossa leitura por aqui. Nessa primeira sessão, nós vemos dois grandes governantes daquela região que estão diante de um julgamento muito tenso. É o julgamento de Jesus. Se a gente voltar um pouquinho no texto bíblico, Jesus tinha chegado a Jerusalém fazia poucos dias. E Jesus tinha entrado em Jerusalém com as honrarias de um rei. Quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas pegam as suas folhas, seus cânticos e começam a falar: Hosana, o Filho de Deus. Hosana, aquele que vem, aquele que é o Messias prometido. As pessoas de Jerusalém, há poucos dias, estavam celebrando a chegada de Cristo. Mas agora, de repente, o jogo virou. E Jesus é apresentado a Pilatos, na qualidade de um réu. E qual é o crime que acusam Jesus de ter cometido? Os acusadores de Jesus dizem que ele impedia que imposto fosse pago para César. Irmão, se a gente conhece a história bíblica, a gente sabe que isso aqui é mentira. Inclusive, Jesus pagou o imposto e orientou que fosse pago o imposto. Inclusive, naquela grande frase: a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. E Pilatos escuta aquela acusação, mas é uma turba, é uma bagunça de acusações que vêm contra Jesus. E Pilatos, que é um político de longa data, percebe que ali tinha interesse
um interesse escondido. Se a gente for lá no Evangelho de Mateus, a gente vai ver que Pilatos percebeu que queriam que Jesus fosse morto por causa da inveja que sentiam de Jesus. E na leitura a gente consegue perceber que Pilatos, ele tenta se esquivar de dar uma opinião sobre esse julgamento. Tanto que quando os sacerdotes dizem, olha, este homem começou na Galileia e agora chegou na Judéia, acende uma luz na cabeça de Pilatos. Se Jesus era galileu, então quem deveria julgá-lo não era ele. Quem deveria julgá-lo era o rei da Galileia, Herodes. E Pilatos, tentando se esquivar, manda Jesus para Herodes, que era um inimigo político. Irmãos, aqui é importante a gente visualizar o porquê desse fato. A Galileia era uma região que fazia mais ou menos uns 40 anos desse episódio, 40 anos antes da crucificação, a Galileia tinha tido muitas revoltas. E o Império Romano teve que marcar presença na Galileia para deixar a situação mais calma. Então não é à toa que os principais sacerdotes falam, olha, ele é da Galileia. O que os sacerdotes querem é acionar na cabeça de Pilatos um alerta vermelho. Opa, na Galileia teve uma revolta, este homem é galileu, preciso tomar cuidado com ele. Só que o Pilatos está tentando lavar as mãos mais de uma vez e manda para Herodes. E o que a gente percebe? Herodes está muito animado para receber Jesus. Mas não é porque Herodes gostava da mensagem de Jesus. É porque Herodes queria ver um milagre acontecer. Quem é esse Herodes? Esse aqui é o Herodes que tinha mandado matar João Batista, primo de Jesus Cristo. Esse é o Herodes que teve relações com a sua irmã. Esse aqui é um Herodes que é um político muito, muito corrupto, muito duro. E esse Herodes agora recebe Jesus e espera ver um milagre. Além de tudo, ele é folgado, irmãos, porque ele quer ver um milagre acontecer na frente dele, tendo essa índole. E Jesus não responde nada para Herodes. E ele fica abismado. Irmãos, é muito comum você ter relatos no Império Romano de julgamentos e acusações. E é raríssimo o caso de um julgamento onde o acusado não tentou se defender. Nós temos um caso de um acusado que não tentou se defender. E é esse. Porque a pessoa está sendo acusada, ela quer o direito de defesa. Mas Jesus fica em silêncio. E Herodes, que queria ver um milagre, que queria ver alguma coisa mística acontecendo, Herodes fica com muita raiva de não ter visto o milagre na sua frente, e aí ele começa a humilhar Jesus. Veste Jesus de um jeito bem vergonhoso e manda de volta para Pilatos. E o texto de Lucas traz uma informação muito interessante. Nessa ocasião, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, formaram uma amizade. Nessa ocasião aqui, esses dois que eram inimigos políticos, agora passaram a ter uma relação mais afetuosa. Veja que a crucificação de Jesus, ela movimentou forças romanas, forças judaicas, antigos inimigos se uniram para tentar derrotar esse que era um poder crescente, Jesus Cristo. E aí Pilatos recebe Jesus de volta. Ele tentou se livrar de Jesus, mandando Jesus para Herodes. Agora ele vai tentar se livrar de Jesus, oferecendo uma outra opção para aquela turba que queria sangue. Ele oferece Barrabás. Era costume na Páscoa que o representante político liberasse um preso, alguém fosse solto. Isso era um costume muito comum no Império Romano e consolidado na região de Israel. E aí Pilatos, ele tem a seguinte ideia: vou oferecer à multidão uma escolha muito fácil. Jesus que multiplicou pão, Jesus que curou leprosos, Jesus que entrou com toda a pompa em Jerusalém, e do outro lado eu vou oferecer Barrabás, o assassino. Na cabeça de Pilatos, é uma forma saudável e segura de se esquivar. Com certeza, aquela multidão iria escolher Jesus, porque Barrabás é um assassino. Mas para surpresa de Pilatos, a multidão, influenciada pelos sacerdotes, pede que seja solto o homicida. E aí Barrabás é solto e Pilatos precisa tomar uma decisão.
E tem a cena clássica, que não está registrada no Evangelho de Lucas, está lá em Mateus, onde Pilatos lava sua mão e entrega Jesus para sofrer a punição de um crime que o próprio Pilatos reconheceu Jesus Cristo não tinha cometido. Os irmãos perceberam que Pilatos cai em contradição? Ele assume que Jesus não era digno de pena nenhuma, que não tinha crime. Mas ainda assim ele manda Jesus ser açoitado e entregue para a crucificação. E agora nós vamos à nossa segunda sessão do texto, versículo de número 26 ao versículo de número 43. E enquanto conduziam, eles agarraram um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, as que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e às colinas: cubram-nos. Porque se isso é feito com madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava escrita a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. A última sessão será a morte de Jesus Cristo, que nós leremos daqui a pouco. Mas para a gente comentar esse momento, Jesus é entregue à multidão. A multidão está sedenta por sangue. A multidão romana sabia que sangue era um espetáculo à parte. E a multidão romana espalhou esse costume por todas as áreas do império. Quando Roma governava o mar Mediterrâneo, tortura não era com esse nome que era classificado. Tortura era visto como uma espécie de prazer público. Então Roma ensinou todo o mundo da sua época a se deleitar num banho de sangue. E agora um homem que tinha o histórico de fazer milagres, que tinha o histórico de curar, de libertar, esse homem está carregando uma cruz que não é dele e indo para fora da cidade, morrendo fora de Jerusalém. Irmãos, Jesus já tinha sido açoitado e, humanamente falando, Jesus não tinha mais condições de carregar a cruz. Então o que é que Roma faz? Pega um qualquer ali, põe este qualquer para carregar a cruz de Jesus, porque Cristo não tinha condições físicas, depois do açoite e de toda a humilhação, para carregar uma cruz que era muito maior do que ele mesmo. Mas Jesus ainda tem condições de pregar. E Cristo vira para as mulheres que lamentavam, porque isso também era uma prática comum. Quando um crucificado, ou alguém que estava às vésperas da execução, passava pela cidade, havia uma espécie de lamento público, e principalmente mulheres choravam aquela vida. E elas estão fazendo isso com Jesus. Elas estão batendo no peito e chorando, mas Jesus vira para elas e diz: não chora por mim, chora por você. Mulheres, chorem por você, porque vai ter um dia que o castigo de Deus virá. E nesse dia que o castigo de Deus virá sobre Jerusalém, sobre Israel, nesse dia, felizes serão as que não tiverem filhos, porque elas terão que sair correndo.
Haverá um dia onde Israel vai pagar. Então chorem por vocês. Porque se com a madeira verde é feito isso, o que será feito com a madeira seca? Quando Jesus usa essas expressões, ele está se referindo a ele mesmo e àqueles que não creem nele. Se ele, Jesus, madeira viva, madeira verde, ele que tem a vida em si mesmo, foi crucificado, se ele está sendo humilhado e pisado, qual será o castigo de Deus para aqueles que estão pisando no seu Filho? É isso que Jesus Cristo está dizendo. E aí Jesus é levado para o Calvário, fora de Jerusalém. E fora de Jerusalém, Cristo está entre dois ladrões, uma cena que nós conhecemos, nós temos ela na nossa cabeça, e Cristo é crucificado. A crucificação mata não pelo sangramento, a crucificação mata em grande medida porque ela afoga aquele que foi crucificado no próprio peso e no próprio sangue que fica preso na garganta. Cristo não estava esticado na cruz. Cristo estava quase que debruçado, sem apoio, sufocando sobre seu próprio peso. Provavelmente, os pregos que a gente vê na mão não estavam literalmente na mão, é no encontro de dois ossos. Jesus está ali colocado naquele madeiro, e colocado no madeiro, ele não recebe nenhum tipo de alento. Quando ele está com sede, o que os soldados fazem? É vinagre que é dado a Jesus. Isso é uma forma de chacota e zombaria. Quando ele está ali exposto, nu, porque a crucificação era feita em nudez, Jesus Cristo recebe zombarias da multidão que ele tinha alimentado em alguns casos. E até um ladrão do lado de Jesus humilha Jesus Cristo. E é feito um dos piores tipos de comentários. Você não salvou tanta gente? Agora é a tua vez. Salve a si mesmo. Você não conseguiu andar em cima do mar? Você não conseguiu curar um leproso? Você não falou que você derrubava o templo? Agora é a tua vez. A gente quer ver se de fato você tem tanto poder quanto você diz ter. Se você é o Cristo de Deus, então vá embora da cruz. O ponto é que Jesus poderia ir embora da cruz. Só que ao ir embora da cruz, não nos salvaria. Então na cruz Jesus está nu, sofrendo. Na cruz Jesus está sendo zombado, abandonado e traído. Agora nós vamos à última sessão, onde Jesus vai padecer, sobre Pôncio Pilatos. Versículo de número 44. Já era quase meio-dia e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe, contemplando essas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Nós cremos em Jesus Cristo, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e agora está sepultado. Cristo expira depois que o véu do templo é rasgado. Irmãos, o véu do templo não é uma cortininha leve. Estamos falando de algo denso. Mas no momento que o pecado é pago, o véu se rasga do alto a baixo, e aquilo é sinal de consumação.
E aí Jesus, já sem força, diz ao Pai: Pai, estou morrendo, cuida daí do meu espírito, e morre. É irônico que um centurião, um pagão, alguém que não era judeu, alguém que não tinha lido Isaías 53, alguém que não tinha conhecido os profetas, reconhece verdadeiramente: este era filho de Deus. E aí Jesus então está com o corpo exposto, e Deus Pai move todos os recursos que Ele tem, e desperta José de Arimateia, para pedir para Pilatos retirar o corpo. Pilatos dá essa autorização. José de Arimateia envolve Jesus em perfumes, como era costume, e sem consciência da ressurreição, José e aqueles que eram discípulos de Cristo acompanham o corpo de Jesus até o sepulcro, colocam Cristo na rocha e vão descansar, porque é sábado e a coisa não pode parar, existe uma lei a ser cumprida e o Messias está morto. A gente sabe que Ele vai ressuscitar, a gente tem essa consciência. Mas para quem viu aquela cena, irmãos, foi muito estranho. Irmão, imagina, aquele homem, Jesus, foi a esperança de muitos judeus que achavam que ele seria o Messias político prometido. Só que aquela esperança foi pisada debaixo do poder imperial de Roma. E agora aquele homem que tinha feito grandes sinais e muitos prodígios, estava colocado num lençol, dentro de uma rocha, e as pessoas trancaram a pedra porque precisavam ir embora. Então a gente que sabe o final da história, a gente não consegue mergulhar na profundidade da desolação que aqueles discípulos sentiram. O Messias tinha morrido, e o mais corajoso dos discípulos de Jesus Cristo tinha sido um grande de um negador. Aliás, do grupo inteiro de Jesus, sobra um João ali perto para ver. Irmão, se a gente olhar com os olhos daqui, a gente vai ver um espetáculo terrível e macabro de fim de esperança. Mas se a gente tiver os olhos que o nosso Senhor tem, a gente vai ver que por trás daquele homem sangrando, toda a justiça de Deus e toda a eternidade de Deus está sendo concretizada e todo o castigo está sendo pago. Para quem vê um Jesus humano sangrando, há decepção e desolação. Mas para a gente que sabe o final da história, a gente sabe que por trás da cruz, daquele judeu que está ali pregado, grandes forças estão se movimentando. Naquele homem fraco, que está exposto em vergonha e nudez, a morte está perdendo o seu poderio, igual lemos com o texto de abertura do pastor Tiago, texto de Hebreus. Na morte daquele judeu, que está sendo xingado e abandonado pelos seus, a própria morte, a invasora que entrou lá no jardim do Éden e depois nunca mais foi embora, naquele homem sangrando fraco, a morte está perdendo seu trono sobre a criação. Se nós temos olhos carnais, nós vemos apenas um judeu crucificado. Mas se nós olharmos a perspectiva do que de fato está acontecendo, um grande inimigo humano está tendo a sua cabeça pisada pelo Cordeiro, promessa que foi feita para Eva lá no jardim. Irmão, se a gente olhar com mais atenção, aquele judeu crucificado está derrotando a serpente que enganou todos os homens de Deus, desde Adão até este momento. Então, se por um lado é fraqueza e vergonha, por outro lado, a glória que está se manifestando atrás da cruz, na derrubada do diabo, na expulsão da morte, na vitória do reino de Deus, não tem comparativo. A cruz é um escândalo. A cruz mescla vergonha, desprezo, humilhação e o início da glória de todos os eleitos de Deus. A cruz é ao mesmo tempo o lugar onde o Filho de Deus desceu no mais baixo e garantiu a nossa ascensão ao mais alto que é do lado dele no céu. A cruz é loucura. Imagina, você crê num Deus que morre e você canta: sim, eu amo a verdade da cruz.
Sim, eu me glorio na cruz. Porque você tem olhos que foram abertos pelo Espírito Santo para ver que a cruz não é um espetáculo de desolação. Todos os poderes do mundo estão sendo levados cativos por Jesus Cristo enquanto Ele sangra. E a partir disso, eu quero trazer para a gente apenas duas aplicações, irmãos. A primeira, se a gente olha para Jesus Cristo no auge da vergonha que Ele passou, a gente consegue visualizar o nosso Cordeiro sendo traído, abandonado, humilhado. Nosso Cordeiro sendo desprezado, pisado, ignorado. Nosso Cordeiro sangrando, sofrendo e por fim morrendo. Se a gente olha para Jesus na cruz, a gente tem uma noção sobre o Deus que a gente crê. Nós cremos um Deus que sabe o que é padecer e o que é morrer. E glória a Deus por isso, porque é um Deus mais próximo de nós do que se não tivesse subido naquele Calvário. Nós não cremos um Deus que é ignorante com relação aos sofrimentos que a gente passa aqui. Cremos um Deus que em si mesmo sofreu tudo o que a gente podia sofrer. Um Deus que é íntimo do sofrimento, mesmo vencendo. Eu e você que somos cristãos, cremos um Deus que sabe o que é padecer e o que é morrer. E exatamente por ser assim, cremos um Deus que sabe consolar em cada aflição da vida. Irmão, você tem ideia que não existe uma única experiência humana traumática que Jesus Cristo não tenha noção e não possa consolar? Toda e qualquer experiência que nós temos, Jesus Cristo passou na cruz. E Ele tem consolo para cada lágrima dos crentes. Então, se eu fui abandonado, Jesus entende a noção de abandono, porque Ele também foi. Eu fui traído, Jesus sabe o que é ser traído. Eu fui humilhado, Jesus sabe o que é ser humilhado. Eu tenho dores físicas, Cristo também teve. Nós não cremos num Deus que, à distância, olha para nós e diz assim: ah não, fique tranquilo, vai melhorar. Nós cremos num Deus que diz assim: no mundo você vai ter aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo de dentro para fora. Eu experimentei cada aflição do mundo, eu pus elas no meu corpo e eu venci ressuscitando sobre elas. Então calma, eu tenho consolo, não é um consolo meramente intelectual. Eu experimentei a dor e eu posso fazer você experimentar consolo, porque eu padeci sobre o poder de Pôncio Pilatos. Eu fui crucificado, morto e sepultado e eu ressuscitei. Esse é o Cristo que a gente crê. Cristo que mescla vergonha com vitória. Então, irmãos, a glória da crucificação é o fato de que o nosso Deus entende cada uma das nossas aflições em seu próprio corpo, e para isso tem consolo para cada aspecto da nossa alma. Essa é a primeira aplicação. A segunda, irmãos, o núcleo do credo, o núcleo do evangelho é um Jesus sangrando. Nós não cremos numa religião que nos promete um conforto aqui. A gente não crê numa religião que oferece para a gente todos os nossos sonhos e realizações. O símbolo do nosso Deus é um símbolo de sofrimento. Sofrimento não inútil nem à toa. Sofrimento para a glória do Pai e em amor ao próximo. Se nós cremos nesse Deus, irmão, esteja preparado para sofrer. Esteja preparado para sofrer. Você vai ser consolado, você vai ser colocado por Jesus Cristo em passos verdejantes em alguns momentos da sua vida. Você vai ser abraçado pelo nosso Senhor, mas cremos num Deus que sofreu. E como diz Lutero, se o nosso Senhor ganhou uma coroa de espinhos, por que a gente espera uma coroa de rosas? Crer no credo apostólico significa assumir: eu creio num Deus que sabe sofrer, e eu estou disposto a sofrer com Ele. Eu creio num Deus que sabe o que é padecer, e eu estou disposto a padecer com Ele. O que é ser cristão? Ser cristão é falar: eu creio em Jesus, que foi morto e crucificado, e eu quero esse caminho.
Isso é loucura. A maioria das pessoas do nosso mundo não quer esse caminho. Nosso mundo foi ensinado a desejar a glória muito mais do que o sofrimento. Nosso mundo foi ensinado a desejar riqueza muito mais do que humilhação. Mas a gente viu que existe uma glória atrás da cruz. E a gente fala, sim, eu amo a verdade da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, se eu e você somos cristãos, que a gente aperte o cinto e diga, Jesus, se você recebeu uma coroa de espinhos, não me deixa ficar preso na coroa de rosas. Me ajude a viver de fato com você, porque por trás da cruz a eternidade foi escancarada e que os meus olhos tenham essa glória e não a glória dos homens. Amém?